Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco aqui da nossa aula. Nesse bloco, pessoal, nós vamos começar a falar a respeito das simbologias, tá? As simbologias utilizadas para a representação de instalações elétricas residenciais, tá bom? Conforme vocês, né, já são estudantes de engenharia, vocês sabem que tudo, né, que envolve engenharia, ela é feita através de normas, né? Então, para tudo existem normas. Não seria diferente para as instalações elétricas, ok? Então, se você quer conhecer, saber a respeito da norma que trata da simbologia utilizada em instalações elétricas prediais, a norma que trata sobre isso é a 5444, tá? Entretanto, nem todos os projetistas seguem à risca essa norma, tá? Nem todos os projetistas seguem à risca, infelizmente, tá bom? E também os órgãos fiscalizadores nem sempre, né, eles fiscalizam com toda a minuciosidade, com toda a precisão, com toda a especificidade que deveria ser feito, tá? Mas, por via das dúvidas, siga a norma, né? Ao seguir a norma, você vai estar garantindo menores dores de cabeça lá na frente, ok? Bom, pessoal, eu não vou ficar aqui falando detalhadamente de cada um dos símbolos, né? Até porque é tabela, né? Tabelada. Isso aqui, basicamente, o que vocês têm que se preocupar? Todo símbolo que você, todo equipamento que você utilizar, adotar na sua instalação elétrica, você tem que usar um símbolo padrão para ele. E esse símbolo é o símbolo que está na norma 5444. E aí você precisa fazer, né, aquele quadro de legenda ao lado, tá? Então, fazendo isso, você garante que tanto os órgãos fiscalizadores quanto o mestre de obra ou o eletricista ou o outro engenheiro que vai acompanhar a obra compreenda aquela instalação elétrica. Então aqui, por exemplo, a gente tem nessa planilha aqui, nessa tabela, a representação de dutos, né? E parte de distribuição de energia. Então a gente tem aqui a parte de eletroduto embutido em teto ou parede, eletroduto em piso, tem aqui os eletrodutos para parte de comunicação, né, telefone, a representação utilizada. Tem aqui já para vocês se familiarizarem com a representação dos condutores passando em um eletroduto. Então, por exemplo, o traço cortando o eletroduto de fora a fora representa o condutor de fase, tá? O traço com uma perninha para o lado esquerdo vai representar o condutor de neutro da sua instalação. Metade de um traço, ou seja, o traço só na parte superior do eletroduto, sem cortá-lo, vai representar o condutor de retorno. Mais adiante a gente vai ver para que serve esse condutor de retorno. E um T apenas na parte superior do eletroduto representa o condutor de proteção ou terra. E aí a gente tem as outras simbologias aqui também, tá? Aí tem várias outras simbologias de caixa de passagem, que é a caixa de derivação, né? Quando chega uma parte do circuito, e aí de repente você tem que dividir aquele circuito para outras partes. Então você pode utilizar uma caixa de derivação. Geralmente eu evito utilizar caixa de derivação. Eu sempre procuro tornar a caixa de derivação, a caixa de passagem, um ponto útil. Então, na norma, existem algumas prescrições ou restrições, né, na qual até certa quantidade de metros você é obrigado a ter uma caixa de passagem. Então, se você atingir o limite e você precisa pôr uma caixa de passagem, para não gastar ali um ponto sem utilização, coloca ali uma tomada, coloca ali um ponto de utilização, que aí você garante, né, a seguir a norma e ainda você coloca um ponto extra ali de uso para o seu cliente. Aqui tem as simbologias geralmente utilizadas em prédios, quando você vai fazer uma subida ou descida de eletroduto em parede, tá? Então vamos supor, você tem lá o hall,
né, o hall ali naquele prédio, onde você tem ali a passagem dos eletrodutos e instalações elétricas de todo o prédio. Então você costuma utilizar essa simbologia aqui, tá? Quando você tem um projeto de instalação elétrica no mesmo plano, e aí você quer fazer, por exemplo, uma passagem de parede para o teto, exemplo, um interruptor simples, né, onde você vai comandar uma lâmpada, né, o interruptor está na parede, a lâmpada está no teto e você precisa levar aquele eletroduto do interruptor da parede até o teto. Eu sugiro utilizar a curva, tá? Basta você, ao invés de desenhar uma reta para conectar os componentes, quando está no mesmo plano você utiliza a reta, então você está no mesmo plano na parede ou no mesmo plano no teto ou no piso, você utiliza retas. Se você vai ter uma diferença de nível, uma diferença de cota, uma subida ou descida, porém ainda no mesmo pavimento, eu sugiro utilizar curvas, tá? Isso aí facilita a identificação. E aqui as simbologias de campainhas, tá bom? Aqui, pessoal, tá a simbologia dos quadros de distribuição, né? Aí existem vários nomes que o pessoal dá para esses quadros, tá? Você tem quadro que o pessoal chama de quadro geral de baixa tensão, você tem quadro de iluminação, quadro terminal. Então, existe uma série de nomes que o pessoal costuma dar. Na instalação elétrica residencial, via de regra, a gente vai usar o QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão, tá? Dentro dessa simbologia aqui seria esse aqui, quadro geral de luz e força. Geralmente, na instalação elétrica residencial, a gente costuma usar essa simbologia do quadro embutido. Porém, né, se a pessoa quiser fazer um quadro aparente, nada impede, né? Geralmente o quadro aparente é utilizado para instalações elétricas aparentes, o que não é muito usual para instalação elétrica residencial, tá? Geralmente instalação elétrica aparente é muito utilizado em instalações comerciais e industriais. Aqui estão as simbologias utilizadas para interruptores, tá? Bom, essa simbologia da bolinha é a simbologia padrão, né, que o pessoal costuma utilizar, né, dentro da norma, porém é muito comum também o pessoal utilizar um triângulo, tá? O pessoal costuma utilizar também um triângulo. O triângulo vazado seria equivalente a essa bolinha vazada, um triângulo pela metade igual a essa bolinha AB, um triângulo com 3 partes, um triângulo achurado pela metade e assim por diante. Então o pessoal também às vezes utiliza o triângulo. Vocês podem ficar à vontade para utilizar a bolinha, que é a simbologia da lâmpada, ou se acharem por bem, né, adotarem o triângulo, tá bom? O que significa essas várias bolinhas? Então a bolinha com esse azinho do lado quer dizer que é um interruptor simples, de uma única seção, quer dizer que ele tem só uma tecla. Se ele tem só uma tecla, ele só comanda uma única lâmpada ou um único conjunto de lâmpadas, tá? Esse nomezinho aqui é o nome do seu retorno. Então, se você coloca ele aqui no interruptor, ele tem que acompanhar lá na lâmpada também. A gente vai ver que lá na lâmpada tem um lugarzinho para você colocar esse código do retorno. Então, ele vai de A a Z. Professor, usei todas as letras do alfabeto. Aí você volta e começa a usar a A, B, AC, AD, AE, AF. Né? Aí você volta usando as demais letras. Aqui, quando ele é cortado ao meio, a bolinha, é interruptor de 2 seções. Quando são 3 partes, interruptores de 3 seções. Quando é a bolinha preta toda achurada, quer dizer que é um paralelo ou three-way. Quando é uma bolinha achurada só pela metade, um intermediário four-way. Mais adiante a gente vai ver como fazer esse tipo de conexão. E aqui os outros tipos de comando e interrupção, né, de iluminação. Você tem minuteria, você tem botão de campainha, campainha de parede, campainha de piso e por aí vai.
Aqui, pessoal, a gente tem mais alguns interruptores, só que aqui já é a simbologia deles utilizadas em diagramas, tá? Esse tipo de diagrama aqui geralmente é utilizado muito em quadros de comando de instalações elétricas comerciais e industriais, tá? Então, geralmente, engenheiros eletricistas precisam, juntamente com o comando, com o projeto elétrico, a planta de instalação elétrica industrial, ele precisa fazer um quadro de comando e proteção. E aí ele precisa usar essa simbologia nesses diagramas, tá? No caso de vocês, da nossa instalação elétrica residencial, não será necessário, tá? Exceto essa simbologia aqui do disjuntor, tá? Quando vocês forem fazer o QGBT, vocês terão que usar essa simbologia aqui do disjuntor. Bom, aqui está a simbologia de luminárias, refletores e lâmpadas, tá? E aí aqui eu coloco dois quadros, né? O quadro da esquerda é o que a norma prevê e o quadro da direita é uma espécie de convenção. É muito comum o pessoal utilizar esse padrão aqui em projetos elétricos, né? Então é bom vocês também saberem interpretar essa forma. O que acontece? Eu, particularmente, para iluminação, principalmente pontos de iluminação incandescentes, que são esses redondinhos, né? Ou fluorescentes, eu gosto de utilizar essa simbologia aqui da direita, né? Só que aí eu ainda diferencio esse aqui de instalação de lâmpada fluorescente tubular, porque aí eu coloco esse símbolo aqui de circuito, que é o C, o retorno, que é o R, e a potência da lâmpada e quantidade, que é o P, eu costumo colocar dentro do quadrinho. Por que eu faço isso? Quando vocês estiverem fazendo projeto elétrico, vocês vão ver que o projeto vai ficando muito poluído. Ele vai ficando extremamente poluído. Então, a chance do engenheiro que estiver acompanhando a obra, ou eletricista que for fazer a instalação elétrica, se confundir, é muito grande, tá? Então, nesse caso, eu recomendo, quem quiser pode usar a norma, seguir a norma, utilizando aqui a bolinha e identificando por fora da bolinha, porém eu, por questões didáticas, questões de deixar o projeto mais limpo, mais didático, evitar erros de execução, eu costumo colocar essas informações de iluminação dentro da bolinha ou dentro do retângulo, tá? Dentro do retângulo você divide ele aqui mais ou menos 1/3. Na parte maior fica a potência e na parte menor você divide ela pela metade. Aí você vai ter o circuito e o retorno. E aí, naturalmente, né, você coloca essa simbologia adotada lá na sua legenda, ok? E aí, pessoal, dentro de iluminação, vocês têm que identificar basicamente a potência e a quantidade de pontos de iluminação que vocês terão ali naquele lugar, tá? Então, se você está usando ali, por exemplo, uma luminária de embutir num forro gesso, daquelas quadradinhas, né? São bem bonitinhas. Geralmente aquelas luminárias vêm para conexão de 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas e por aí vai. Você vai pegar e colocar ali a quantidade e a potência de cada ponto utilizado, tá? Aqui o restante, pessoal, é a mesma ideia, tá? A diferença aqui, basicamente, que você vai ter é o ponto, né, onde fica essa iluminação. Se é no teto, se é um arandela em parede, se é uma fluorescente tubular, entre outras, tá? Então, vocês têm aqui esses diferentes formatos. Aqui mais algumas simbologias de luminárias refletores. Aqui já é mais iluminações mais técnicas, né? Então, você tem lâmpadas de silanização, refletores muito utilizados para a área de lazer externa, postes, né, com mais de uma lâmpada, lâmpadas de obstáculos, minuterias e por aí vai. Então, existe simbologia para todas essas formas, tá? E aqui, pessoal, as nossas tomadas,
tá? Então, aqui ficam as nossas tomadas, tá? Ah, pessoal, só fazendo uma correção, tá? Lá atrás, quando eu mencionei os interruptores, eu falei que vocês poderiam usar a bolinha, né? Ou então usar o triângulo. Corrijam por gentileza, tá bom? A minha gravação, tá? Quando eu disse triângulo, na verdade eu estava me referindo ao S de interruptor, tá? Geralmente usa-se bolinha ou então um S, um símbolo S. Os triângulos, obviamente, né, conforme está aqui na norma, eles representam as tomadas, que podem ser de uso geral ou uso específico, ok? Então, errata, pessoal, corrijam lá aquela informação que eu passei anteriormente, falando que interruptor podia ser representado por triângulo. Não é verdade. Interruptor é a bolinha, conforme prevê a norma, ou então a letra S, um S grandão, tá bom? Bom, pessoal, então tá aqui as tomadas, né? As tomadas, elas são representadas por triângulos e diversos formatos de triângulo. Você tem tomada baixa, né, que é a altura até 30 centímetros, triângulo vazado, triângulo preenchido pela metade, uma tomada de altura média, triângulo todo achurado, uma tomada alta, tá? E aí, pessoal, se for uma tomada de uso geral, né, que é uma tomada de 100 VA de potência, vocês não precisam identificar para mim aquela tomada, tá? Eu já vou subentender que aquela tomada é uma tomada de uso geral. Basta vocês colocarem lá na legenda a tomada e dizer, né, que 100 a potência ela significa uma tomada de uso geral. Quando você coloca a tomada e o valor da potência, quer dizer que aquela tomada ela não é mais uma tomada de uso geral, tá? Ela pode ser uma tomada de potência diferente da de 100 VA. Aí você vai colocar lá qual é a potência daquela tomada. E aí mais adiante, quando a gente estiver estudando as tomadas, a gente vai ver que as tomadas acima de 600 VA são consideradas tomadas de uso específico. Aqui também tem outros tipos de tomadas, tá? Aí você vai ver aqui saídas, né, para telefone, saídas para campainhas, uma série de outras simbologias, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!